Olá, boa noite para você que me acompanha aqui no nosso canal Video News. Boa noite. Hoje, quarta-feira, né, dia 4 de agosto, a gente está começando mais uma live do nosso Semana Olímpica. Um vídeo especial, né, que a gente está trazendo aqui para você, seguidor do canal, para falar sobre Olimpíadas, falar sobre a participação do Brasil nas Olimpíadas, entrevistar pessoas, né, que estão relacionadas a esse tema também, que tem propriedade para falar. Ontem você acompanhou aqui no nosso Video News Semana Olímpica o Felipe Souza. Ele é professor de ginástica da cidade de Diamantina, mestre também em educação física, e participou com a gente, batendo um papo muito bacana sobre a ginástica, a representação brasileira na ginástica, nas Olimpíadas. E hoje a gente vai receber o Dr. Lucas Coelho, endocrinologista, mas que também é atleta, né? E também está ligado à Associação Brasileira de Pickleball, um esporte que você de repente desconhece, mas a gente vai falar sobre ele também ao longo dessa live, para você entender melhor como funciona. Ele já está chegando aqui, vamos receber o Rodrigues Coelho para participar com a gente, ele que está acompanhando as diversas modalidades, né, que o Brasil está participando nas Olimpíadas. Boa noite, doutor Lucas. Boa noite, Júlio. Tudo bem? Como é que tá? Tudo jóia. Bem-vindo aqui ao nosso canal Video News para falar sobre esse tema bacana, né, que a gente está gostando de acompanhar, as Olimpíadas. E você tem propriedade para falar, né, além de médico, né, é também um atleta. Não sei se nas horas vagas, mas você divide seu tempo entre uma coisa e outra. Bem-vindo aqui ao nosso canal. Obrigado, Júlio. Eu que agradeço o convite. E a gente está vivendo dias mágicos, né? Quem gosta de esporte, a gente tem acompanhado, né? Apesar que no Japão o fuso horário, né, não dá para acompanhar tanto, né? Mas quando os jogos lá são no período da manhã, a gente consegue acompanhar aqui no Brasil à noite, né? Então, dentro do possível, a gente tem tentado acompanhar o máximo possível essas Olimpíadas, né, do Japão. E o Brasil tem feito bonito, né? Já está com 4 ouros até agora, até onde eu acompanhei aqui, né? E nós já vivemos essa questão do fuso horário antes, na Copa, né, do Japão e da Coreia. A gente madrugava, né, assistindo os jogos, pelo menos à época eu lembro um pouquinho disso. Como que você acha que está o Brasil nas Olimpíadas, a nossa representação lá no Japão? Ô, Júlio, o Brasil, comparando com os países, né, igual os Estados Unidos, a própria China, a gente está muito atrás ainda, né? O nosso país, o incentivo à prática de esporte ainda é muito baixa. A gente pega países igual os Estados Unidos, onde desde a criança, o adolescente, ele já é incentivado a participar, né, de atividades esportivas dentro da própria escola, nas universidades. A prática de esporte lá na América, basquetebol, beisebol, é bem tradicional, né? E no Brasil, infelizmente, ainda a gente está um pouco atrás, né? A gente precisa ter um incentivo maior por parte dos nossos governantes, para que as crianças, né, já aprendam esporte na infância, para quem sabe, né, na juventude, ela quem sabe virar um atleta profissional. Mas dentro, né, dentro do nosso possível aqui, o Brasil, a gente tem percebido que os atletas têm dado sangue mesmo. Então, assim, dentro do possível, o Brasil sim está fazendo um bom papel. Se não me engano, até hoje eram 15 medalhas no total, se não estou enganado. Isso. 15 Sim, medalhas, são né? 15 medalhas, sendo 4 de ouro. Estou no meu caderninho aqui, 3 de prata e 8 bronzes. Isso aí. Eu fiz uma anotação toda aqui para a gente poder, né, às vezes, quando nos perdermos nos números, a gente recorrer a essas anotações. O número de atletas do Brasil, eu fiz uma conta aqui, né, em torno de 3% do total, né, são mais de quase 12 mil atletas no total, sendo a maioria homens ainda, né, e mulheres com a diferença, assim, em torno de 2 pontos percentuais, né. Então, assim, as mulheres estão fazendo muito bonito, principalmente as mulheres que representam o Brasil, né, mas ainda são minoria, vamos dizer assim, nas
as Olimpíadas? A gente viu, né, no skate, street, a Keila, né? Keila, se não me engano, a Keila, a Fadinha, né? O apelido dela é Fadinha. É a Raíssa, É a Raíssa Raíssa, Leal? desculpa, é a Raíssa Isso. Leal. O apelido dela é Fadinha, né? Ela fez bonito, né? A gente teve também uma prova de água, né? A Ana Marcela, né? Foi uma prova Mara... aquática de distância, maratona aquática. Isso, nós Que tivemos era também a Rebeca Andrade no salto, né, da ginástica, e hoje as velejadoras Martine e Grael, né? Isso na vela, né? E a dupla dela fazendo bonito aí. Então, Brasil, assim, das medalhas de ouro, nós temos aqui 3 delas foram pelas mulheres, né? A Rebeca mesmo, hoje a Rebeca ela é a sensação, né? No Brasil, mundialmente, né? Ela ficou mais conhecida, né? Depois dessas Olimpíadas, né? Então a mulherada tá realmente brilhando, né? Essa prova, né, de dupla na vela também, né? A Grael já tem um sobrenome aí já de família, né? Já antiga, né? Na vela, né? Do Las Grael, Sim. eu acredito que deve ser o pai dela ou o tio dela. Uhum. E realmente eu acompanhei também a partida de vôlei feminino. Ontem, né, o Brasil ganhou do Comitê Olímpico da Rússia, né? Foi também um jogão, onde a mulherada também jogou muito bem. Acompanhei também o vôlei de praia feminino, onde a gente perdeu de uma dupla suíça, uma dupla que joga muito. E eu percebi também a gente, né, de todos os esportes, né, na verdade, a gente tem também a questão física, né? E numa Olimpíada dessa, Bruno, a gente tem que observar também muita parte psicológica dos atletas, né? Então eu percebi Sim. mesmo no vôlei de praia, né, que a dupla brasileira ela não estava 100% ligada, né? Então não adianta ter a parte física boa, né, e a cabeça tem que estar funcionando muito bem, né? Porque Olimpíadas é questão de minutos, né? Você treina 4 anos para poder disputar um jogo, que às vezes em minutos pode acabar, né? Então é importante também a gente sempre frisar, né? Não só a parte física, mas a parte mental dos atletas, né? Então tem que ter um incentivo também dessa parte, trabalhar com todos os atletas a parte mental, né? Mas Sim. estamos aí acompanhando. E o que dificulta também, né, essa questão da pandemia, eu acredito, né, que isso pese bastante. Claro que a gente tem, o Japão já é um país muito cuidadoso, né, com a saúde, nem todas as modalidades estão tendo presença de público, né, devido a essas restrições da pandemia, mas claro, cuidar do psicológico é muito importante também, né? Com certeza, muito, mas muito mesmo. Agora a gente teve um esporte estreante, né, que foi o surf, e com o Ítalo Ferreira, né, que foi ouro também, e para mim, assim, foi uma grande surpresa. Especificamente sobre o Ítalo Ferreira, o que você diz? Eu sou fã do surf, né, acompanhei a prova, acompanhei do período da tarde até a noite, né, eu torci muito pelo Medina, mas aconteceu um fato que o Medina, ele disputou a semifinal, a quarta ou semifinal, contra um japonês, esqueci o nome do japonês, e ele fez a mesma manobra, né, no surf, onde o japonês teve uma pontuação maior que a dele, né, e o Medina, infelizmente, ele foi desclassificado, né, ele foi disputar o terceiro lugar, mas perdeu, se não me engano, na disputa do terceiro lugar, né. E o Ítalo acabou né, abocanhou esse ouro pra gente, né? Ele merece, ele é um atleta lá do Rio Grande do Norte e que merece, Potiguar. Potiguar, então assim, o Ítalo ele foi muito bom, acompanhei a prova dele inteira. Ela acabou de madrugada, se não me engano, depois de meia-noite. Isso. Então o Ítalo, ele entrou na água lá, já era 1 hora da manhã aqui no Brasil, se não me engano. E eu tive a certeza que o Ítalo ia levar. Né? Infelizmente o Medina, minha torcida era pelo Medina, que eu acompanho, o Medina já tem tempo, né? Sou fã dele. Eu tenho muitos amigos que gostam muito de surfar. Eu já tentei surfar já, mas nunca não é muito a minha praia, não. Mas eu torci muito pelo Ítalo e o Brasil hoje é o país assim referência hoje no surf. A sua praia, os esportes que você pratica, vamos falar um pouquinho agora de você, é canoagem e também o pickleball, não é isso? Eu sou vice-presidente da associação aqui de Valadares, né, de canoagem, já pratico canoagem, já tem mais de 20 anos, né, eu aprendi a canoagem na infância, fui criado na beira do rio, né, lá no bairro de São Pedro,
E minha vida sempre foi, né, na beira do rio, morador da beira, e eu sempre tive tios, né, que já faziam a prática da canoagem, meu tio Júlio César, que sempre me incentivou. Então, desde criança, a gente já participa, né, de torneios de canoagem, acompanho muito a canoagem no Brasil. E o pickleball veio, né, há 2, 3 anos, a gente trouxe esse esporte, né, dos Estados Unidos. Meu pai trouxe, né, o pickleball para o Brasil, na verdade. E é um esporte também que está só crescendo nos Estados Unidos, é febre lá nos Estados Unidos, principalmente na Flórida, onde, né, a gente tem muitos praticantes de pickleball. E no Brasil a gente tem trabalhado o esporte, a gente tem em São Paulo, tem no interior, tem no interior de São Paulo também, tem no Espírito Santo. A gente está tentando levar o pickleball para o Brasil inteiro, em Curitiba também, tem um pessoal lá que já está jogando. Então, hoje, eu sou praticante do pickleball, acabei de chegar do pickleball. Bacana. A gente vai estar disputando um torneio lá no México, agora em setembro, dia 16 a 18 de setembro. A gente vai representar o Brasil no México, a gente vai representar Valadares e o Brasil. Vai representando eu e mais 8 atletas aqui de GV. Então a gente tem um pickleball hoje, a gente treina, tem feito treinamento, tem levado a sério dentro, né, do nosso possível, né? A gente tem nossos afazeres, né? Eu sou médico, tenho que trabalhar, mas no tempo vago a gente tem praticado e treinado muito o pickleball. Doutor Eu queria Lucas, aproveitar. Oi, pode falar. sim, bacana, já é a terceira competição internacional, né? Vocês já tiveram nos Estados Unidos, na Argentina e agora para o México. Isso. A gente esteve disputando perdão, a gente esteve disputando nos Estados Unidos, né, o torneio lá, que é um dos torneios mais famosos no mundo, que é em Naples, na Flórida, né? É a Copa do Mundo do pickleball. A gente teve essa honra de participar 2 anos atrás. Ano passado e esse ano foi cancelado por causa da pandemia. E ano que vem a gente vai. A gente, né, se o Covid deixar, ano que vem a gente vai estar participando lá na Flórida de novo, em Naples. A gente esteve participando na Argentina. A gente tem um pessoal lá praticando na Argentina o pickleball. E participamos lá de um torneio representando o Brasil também. Fui medalhista lá, fiquei em primeiro lugar na competição mista e fiquei em terceiro lugar na competição dupla masculina. E agora vamos lá no México lá disputar o pickleball. Qual cidade que vai ser lá no México? Vai ser em Querétaro. É uma cidade que fica a 200 quilômetros. Querétaro, fica a 200 quilômetros da cidade do México. É uma cidade que é uma cidade que parece que é bem legal. Uma cidade que tem pessoal muito praticante de golfe. Inclusive o torneio vai ser num clube de golfe. Então a gente está indo, está treinando, a gente está empolgado para ir. Nós já tivemos Jogos Olímpicos em Guadalajara, né? Foram os Jogos Olímpicos? Eu acho que sim, acho que já em Guadalajara, se não me engano. Teve a Copa do Mundo lá, né, no México, 82, se não me engano. Mas eu acho que já teve sim Olimpíadas lá também. Você que é muito ligado ao esporte, né? E agora como vice-presidente, né, da Associação Brasileira de Pickleball também. Isso, também, isso. Eu queria que você antecipasse aí pra gente. No Brasil, o pickleball é uma novidade, né? Mas a gente já tem aulas de pickleball, né, aqui em Governador Valadares. Existe uma possibilidade desse esporte vir a ser um esporte olímpico? Para o pickleball virar esporte olímpico, tem que ter, eu não sei de cabeça aqui agora, mas você tem que ter confederações em todo o mundo, você tem que ter um número mínimo de países confederados para poder o pickleball se tornar um esporte olímpico. Eu não sei de cabeça aqui quantos países tem que estar confederado, né, para poder participar né, para virar futuramente um esporte olímpico, mas pelo andamento, não só no Brasil, mas a gente percebe no mundo, na Alemanha, países da Europa, na França, na Espanha, eu acredito que futuramente o pickleball vai se tornar assim, um esporte olímpico. Eu acredito que não vai demorar, mas tem que ter, né, esse número X de países, né, que tenham a confederação de pickleball para a gente poder ter, né, para a gente ser um esporte olímpico no futuro, ter uma representação.
Sim, nessas Olimpíadas estão presentes, eu achei até estranho aqui, 206 países, né? Eu diria que são 206 nações, né? Porque tem países que de repente não são autônomos, né? Com 12 mil atletas, cerca de 12 mil atletas. Aí, então, eu acredito que realmente, agora você falando, né, que tem que ter essa federação para poder ter a participação. Agora, o pickleball, para quem está acompanhando a gente chegando agora, ele reúne algumas características de outros esportes, né? Embora tenha suas particularidades. Explica para a gente, quem vai ver agora, quem vai ver no YouTube daqui a pouco também, nosso vídeo, essas combinações do pickleball com outras modalidades. Porque a gente tem lá badminton, né? Nós temos tênis de mesa também, né? Que são parecidos, mas o pickleball é diferente. Na verdade, o pickleball, a origem dele foi na América, né, nos Estados Unidos, em Washington. Na verdade, ele derivou de 3 esportes, né, que foi o que você falou, que é o badminton, o tênis de mesa, né, que é o famoso ping-pong, e o tênis convencional. A gente usa a rede de tênis, né, que é uma rede baixa, né, a raquete. É uma raquete, ela é mais leve que uma raquete de tênis e é menor também, né? E a bolinha é uma bolinha que tem alguns furos, então também não é a bolinha do tênis, né? É uma bolinha mais leve, a raquete também é mais leve. Mas, assim, é um esporte muito parecido. Assim, eu sempre, quando eu falo do pickleball, eu tenho a sensação, assim, de ser um esporte muito parecido com tênis de mesa, com ping-pong. Só que, no caso, você está, né, em cima da mesa, né? Então, eu acho que tem uma relação muito grande do pickleball com o tênis de mesa e com o badminton também, que é um esporte que a rede é alta, já é um pouquinho diferente, é uma peteca também, não é uma bola, né, igual a gente tem no pickleball. O pickleball é uma bolinha, essa bolinha aqui, ó. Então, você vê que a bolinha tem alguns furos, né? Então, a bolinha ela é mais leve do que uma bolinha de tênis tradicional, né? Sim, com certeza. Mas foi o que você falou, deriva realmente desses 3 esportes. E no nosso canal no YouTube tem um vídeo, né, que eu fiz lá na Associação Brasileira de Pickleball, mostrando como que é, né, o pickleball. Depois convidar todos a visitarem também este vídeo. Agora, voltando nas Olimpíadas, né, quais as modalidades que você acha assim que estão sendo favoritas nessas Olimpíadas? Porque nós temos aí os ouros, por exemplo, da Rebeca, que é na ginástica, né, que é um esporte sempre visado, né? Mas temos novidades, como o surf, né? E alguns estão ficando para trás, né? Você acha que tem algum esporte que poderia ser favorito, mas que está ficando para trás nessas Olimpíadas? Pelo que eu estou acompanhando, a decepção do esporte, que a gente é bem forte, era o vôlei de praia. O Brasil esse ano está sendo a decepção nas Olimpíadas, no vôlei de praia. No feminino, nós fomos eliminados por uma dupla suíça, uma dupla muito boa, acompanhei o jogo, tudo, uma dupla suíça muito forte. E ontem nós perdemos também o masculino. O Alisson, né? Eu esqueci a dupla do Alisson, quem é? O Alisson já tem medalha olímpica, né? Se não me engano, na última Olimpíada ele foi medalhista. E ontem a gente perdeu contra não sei se Lituânia, se não me engano, Lituânia. A gente perdeu ontem o vôlei de praia masculino, que de certa forma, pelo que eu acompanhei na mídia também, foi uma decepção muito grande, porque o Brasil, a gente tem uma história muito bonita, né, olímpica, no vôlei, tanto masculino, né, tanto no masculino como no feminino. E esse ano, nessa Olimpíada de 2020, o Brasil decepcionou um pouco. O esporte feminino, o futebol feminino também, a gente foi desclassificado. E também um esporte que eu sou apaixonado, que eu também já fui semi-profissional, a gente já teve patrocínio, é a natação. Sim, bacana demais. Eu já pratiquei, a gente já foi patrocinado, eu na minha adolescência, a faixa de 10 a 15 anos, a gente nadava aqui no Garfo, no Filadélfia, a gente competia fora. Então a natação é um esporte também que eu pratiquei minha vida inteira praticamente. E o Brasil também, esse ano, a gente teve só a medalha do Bruno, né, do Fratos, foi 3º lugar. Então, a gente teve um americano que ganhou quase tudo, que é o Dressel, né, o Caleb Dressel, que foi, assim, foi super bacana a participação desse americano, do Dressel.
E o Brasil na natação, a gente tem, né, o Gustavo Borges, o Xuxa, a gente tem um histórico de medalhas, né, na natação. E esse ano a gente conseguiu o terceiro lugar, né, o Bruno Fratos conseguiu o terceiro bronzezinho para a gente, se não me engano, nos 50 metros livre ou no 100 metros livre, crawl. E a natação ficou devendo um pouquinho, que a gente tem esse histórico positivo, né? O futebol, eu falei feminino, a gente foi eliminado, o vôlei, né? A gente está agora no vôlei masculino e o feminino. Ontem a gente acompanhou a vitória das meninas contra o Comitê Olímpico da Rússia. O masculino ganhou da França, né? Há uns 2, 3 dias atrás. Exatamente. Deu uma travadinha aqui, pessoal. Travou? Isso, mas já voltou. Realmente, ontem o vôlei masculino, o Brasil, né? O time brasileiro atual campeão olímpico, né? E derrotou o Japão por 3-0, né? E agora vai contra a Rússia, né? Ou já foi, aliás? Não, o Brasil jogou contra, se não me engano, o último jogo do Brasil masculino no vôlei foi contra a França. Eu não lembro, não sei se o Brasil jogou outro jogo depois. E o feminino ontem foi contra a República, porque a Rússia, né, por causa de doping, ela foi banida. Então os atletas russos, eles estão competindo pelo Comitê Russo e não pela federação, por causa do doping, acho que, se não me engano, na Olimpíada anterior. E o Brasil ontem teve esse jogo aí contra esse comitê, e as meninas jogaram muito também, 3-2, se não me engano. E eu acredito que a gente vai ter medalha no vôlei, tanto masculino como no feminino de quadra, né? Essa questão do doping, você percebe que, eu acho que nessas Olimpíadas está tendo menos casos, né? Eu não estou sabendo, assim, de muitos casos, não. Acho que na última teve bastante, né? É porque, assim, né, cada Olimpíada que passa, eles aperfeiçoam todas as técnicas, né, de driblar, né, esses atletas que fazem uso de anabolizante, de suplementos que não podem ser feitos, né? Então, eu acredito que o COB, né, a Federação Internacional Olímpica, eles estão cada vez mais em cima, né, de atletas, né, que no caso usam anabolizante ou etc, para poder ter ganho, né, de força, para ter ganho, né, explosão, principalmente no atletismo, né? A gente vê que muitos atletas de atletismo, eles, né, fazem uso, né, de substância para ter um rendimento maior. E eu também, até então, nessas Olimpíadas, até então, não ouvi falar nada de doping. Eu acredito também que não tenha, né, porque cada federação, né, imagina só, a gente ter uma federação que a gente tem a brasileira, e dentro da federação ter esquema de dopagem, de atleta, isso é uma coisa que, né, assim, eu não vejo tão real igual era antigamente, né? Sim, os atletas, eles dão a vida, né? Porque, assim, a gente vê em poucos dias o resumo de 4 anos de treino, né? Isso. Nesse caso agora, a gente percebeu, né, esse adiamento dos jogos, né? Mas eles ficam treinando o tempo todo. Por isso que a gente reafirma a questão da importância do incentivo ao esporte, né? Muitos atletas brasileiros contam com o Bolsa Atleta, mas não são todos, né? Você conhece esse programa do Bolsa Atleta? Como que funciona? Como que a pessoa pode pleitear essa bolsa junto ao governo? Júlia, te falar a verdade, eu não sei como que é feito. Eu acredito que deve ser cada esporte, né? Cada federação de cada esporte que deve fazer essa ponte, né? De ter ganhar, no caso, né? Ter uma ajuda do governo, né? Para a prática. Eu, te falar a verdade, eu não sei como é que faz essa logística, né? Mas eu acredito que seja em nível de federação, né? Federação aquática, né? Por exemplo, do Brasil, que cuida dos esportes aquáticos, né? Então, ela que deve fazer essa ponte, né, para atletas, né, para futuros atletas também terem um acesso, né, ao esporte, uma qualidade, um treino, né, um treino mais profissional, para ter futuros atletas olímpicos, porque o atleta olímpico, desde a infância, né, foi onde começa o atleta, não é chegar 1 ano, 2 anos antes da Olimpíada e falar, não, eu vou disputar. É uma caminhada longa. Você vê que tem atletas aí que né, são profissionais há anos e anos, e nem todos têm condição de disputar, né, as Olimpíadas, porque,
por exemplo, na natação, você tem que estar entre os melhores do seu país. Imagina o Brasil com esse tanto de clube que tem, né? Imagina você, só de estar lá disputando Olimpíadas, né, já é algo, assim, para mim, fantástico, né? Porque não é fácil você estar lá, às vezes, por exemplo, a natação, a prova de natação, por exemplo, 100 metros livre. O cara faz em 50 segundos, 40, 47. Então, imagina só, o cara treinou 4 anos para disputar uma prova que não dura nem 1 minuto. Então, você imagina, né, o que a gente estava falando antes, imagina só, né, como é que deve ser para o atleta, né? Caiu aí, não. O coração fica palpitando ali, né? O coração fica a mil, né? Ô, Lucas, ontem a gente esteve aqui no canal, a gente teve uma entrevista com o Felipe Souza. Ele é professor de ginástica na cidade de Diamantina e mestre em educação física também. Ele dá aulas lá de ginástica, não é atleta, né? Mas ele incentiva bastante o esporte, né? Agora a gente vai trazer isso para a realidade aqui de Governador Valadares. As categorias que estão lá em Tóquio, que são praticadas aqui em Governador Valadares, né? Nós temos a canoagem, nós temos o ciclismo, né? Que eu acredito que aqui não tem nenhuma associação, né? Mas poderia ter, né? Devido ao fato das pessoas gostarem tanto de praticar o ciclismo aqui na nossa região. Quais outras categorias você acredita que a gente, aqui em Governador Valadares, na nossa região do leste de Minas, possa ser mais incentivada a praticar profissionalmente mesmo? Então, um esporte aqui na cidade está crescendo muito, é a corrida, né? O pessoal que está fazendo corrida, e o pessoal também do triatleta, que é a bicicleta, a natação, né? E a corrida. A gente tem muita gente em Valadares praticando o triatleta, né? Que é a competição, para mim, mais difícil que tem. Que você tem que nadar, você pedala e depois você tem a bicicleta. A bicicleta e depois a corrida, né? A canoagem, né? Eu sou suspeito para falar, que aqui eles têm assim, uma estrutura maravilhosa aqui de prática de canoagem aqui na nossa cidade. Assim, o resto é natação também. A cidade sempre teve atletas né, de natação. Aproveitar também a gente falar da canoagem, Bruno. A gente tem o maior atleta brasileiro de canoagem aqui de Valadares, que é o Quatrim, né? Sim, ele é argentino, mas naturalizado brasileiro, né? Os pais dele moram em Valadares há muitos anos. E o Quatrim, eu acho que mora no Espírito Santo, não é isso? O Quatrim agora, se eu não me engano, ele está morando no sul do país. Se não me engano, hoje ele faz parte da Associação de Canoagem do Brasil. E o Quatrim, nas Olimpíadas de 96, o Quatrim teve a melhor participação, que foi o 8º lugar, né, na categoria de K1, que é a corrida, né, de caiaque, um do lado do outro, que tem até a canoagem também, as corredeiras, né, que tá, inclusive a gente teve a Ana Sátila participando. Ela, se não me engano, ficou em 8º lugar nas Olimpíadas desse ano, no K1, na verdade ela foi o C1, que é a canoa, e tem o K1, que é o caiaque, né? A diferença da canoa para o caiaque, a canoa é quando usa só um remo, né? Só tem um par, só tem uma par no remo, e o caiaque são aquele remo que são 2 pares, né? São duas pás, que é um par, né? Então tem a diferença do K1 e do C1. A brasileira, no caso, ela disputou o C1 corredeira, né? Ela ficou em 8º. A gente teve o Isaquias, né? Disputando o C2, 1.000 metros, né, que é dupla, né, o Brasil ficou em 4º lugar, o Isaquias, que nas Olimpíadas passadas teve 3 medalhas, ele foi o brasileiro que bateu o recorde, né, de ter, durante uma Olimpíadas ele teve 3 medalhas, se não me engano 2 bronze, ou 2 pratas e 1 bronze, e o Isaquias nesse ano ele competiu essa prova, né, de K1, K1 não, de C1, C2 na verdade, que é a canoa dele, ficou em 4º lugar. E ele vai disputar agora o C1, de 1.000 metros também, né, onde ele parece que tem uma chance boa de trazer medalha para nós aqui para o Brasil. Então, pode falar. Você mencionou o Quatrim, né, que treinou bastante no Rio Doce, né, então, fazendo Valadares, ele tem uma ligação muito grande com Valadares, no caso. Agora pode concluir.
Não, aí eu estava né, falando do Isaquias, né, que hoje a gente está com esperança grande na prova dele de ser 1.000 metros. Né, acredito que ele tem chance de disputar a medalha, né? Ele teve um azar que a dupla dele de C2, né, que é essa prova dele, que é um caiaque do lado do outro, que é em água calma, né, que não é corredeira. Parece que teve uma lesão, a dupla dele, ele teve que substituir pelo Jack Goldman, se não me engano, e ficou em quarto lugar, né? E a Ana Sátila, que é essa brasileira que a gente falou, que ficou em oitavo, né, disputou essa prova de C1 corredeira, mas ela, se não me engano, teve dois erros lá, que ela foi penalizada durante a prova dela. Então, infelizmente, ela não teve chance de trazer medalha para a gente. Mas a canoagem, a Pois gente tem é. o Quatrinho aí como, né, o Quatrinho como valadarense, como, né, como grande esportista que ele foi na canoagem. E aprendeu a remar aqui no Rio Doce, aqui na ilha, aqui pertinho da gente, aqui onde a gente rema. Uma referência, né, no esporte. E agora a gente tem também o skate, né, que é uma modalidade que está nos dando orgulho também, né, e que aqui poderia desenvolver também um polo, né, de skatistas. Na skate street, né, a gente viu mesmo que o esporte está crescendo, né, a gente teve a brasileira, né, a Fadinha, que conseguiu o bronze, né, Isso. e teve uma brasileira que disputou ontem também, esqueci o nome dela, mas eu acho que ela não teve muito sucesso, não. Mas são esportes, né, que a gente, igual o próprio skate mesmo, street, a gente tem Valadares, a gente tem pista de skate aqui, a gente tem muito praticante de skate. Então, assim, igual a gente estava falando antes também, é uma cidade que tem potencial, né, para vários esportes, né, para várias modalidades esportivas, né. Não só o voo livre, né, que a gente é muito conhecido, o Brasil, né, a gente fala Valadares, no esporte todo mundo pensa em voo livre, asa delta, paraglider, e a gente tem skate, canoagem, a gente tem diversos esportes, atletismo e etc., que mostram, né, que a cidade, eu falo sempre que Valadares é uma cidade voltada para o esporte. E cada vez mais a gente vê que tem, né, a gente tem muito praticante de esporte na nossa cidade, o que é muito bom, né, que eu particularmente gosto muito. Uma variedade enorme, né, de esportes. E eu estava vendo aqui que também a gente tem uma variedade de atletas, né, nessas Olimpíadas. Nós temos desde a Júlia Raíssa, né, Júlia Raíssa Leal, a Fadinha, até o atleta que representa a gente no hipismo, né, que é o mais, questão de idade, ele tem a maior idade, né, dos atletas. Então, é uma variedade muito grande e até então eu desconhecia, né, até que menores poderiam participar das Olimpíadas. Eu Sim, não sim, sabia sim, disso, né? tem sim. Você tem, eu estava vendo o atletismo, então os Estados Unidos no atletismo é imbatível, é impressionante como que o atletismo dos Estados Unidos é bom, da Jamaica também, né? Inclusive tem um americano, ele tem 16 a 17 anos, rapaz, eu vi a corrida do cara, ele foi vai para o final ainda, vai ter a corrida final. O cara tem 16, 17 anos, ele é muito bom. Então, foi o que nós falamos também, né? Então, é muito importante, né, os governos, né, as escolas, as universidades estarem incentivando a prática de esporte, né, quanto mais cedo, né, melhor. Para a gente só pensa em medalhas, né, a gente faz uma projeção aí de 10, 20 anos. Né? Então, se o Brasil quer ser um país que recordista de medalha e etc., a gente tem que trabalhar as crianças já desde agora. Para quem sabe, né, daqui 10, 15, 20 anos, a gente tem atletas, né, medalhistas e tudo, né, que é o que, né, é muito importante para a gente ter um maior número, né, de esportistas, né, não só na nossa cidade, como no nosso país. Isso é muito bom. Sim, com certeza. A gente está quase terminando o nosso tempo aqui de live, né? Mas eu gostaria que você acrescentasse para a gente, então, o que você acha que o Brasil pode render ainda nessa etapa, né, final das Olimpíadas agora, a partir de agora, o que a gente ainda pode esperar? Porque a gente está aqui, ó, com China em primeiro lugar nas medalhas, eu acho que é dos Estados Unidos, né? Em primeiro, agora está a China. Primeiro, Estados Unidos. Em segundo, Japão e Reino Unido, né? Que é a Grã-Bretanha.
e o Brasil segue em 16ª posição, né, com 15 medalhas. Você acha que dá para render mais medalhas para a gente? Eu acredito que vai render ainda no vôlei, né? O vôlei de quadra, tanto masculino como feminino, a gente tem chance. O futebol masculino também, a gente tem grande chance, né, do Brasil ser campeão no futebol. A natação, né, já teve, a gente já não tem chance. E a gente teve também o Alisson, né? Correu, se não me engano, 200 ou 400 metros com barreira, né? Ele foi terceiro lugar. Eu vi a prova dele, foi ontem, antes de ontem, se não me engano. O Alisson é um cara também batalhador. Ele, na infância dele, ele teve o rosto dele queimado. Você perceber depois, o couro cabeludo dele, ele tem uma queimadura grande. Olha Então, só. rapaz, eu torci muito por ele. Ele ficou em terceiro lugar, os 200 ou 400 metros, com barreira, com uma prova muito difícil, onde o Brasil não tem muita tradição. E o Alisson, ele foi muito bem, foi muito bom. Fiquei muito feliz por ele. Então, assim, né, eu acredito que no atletismo agora, eu não sei se tem mais alguém. No salto em distância, o Brasil, eu acompanhei o Brasil, os atletas não foram bem, estavam muito nervosos, a gente não teve, né, os atletas queimaram a prova, você vê que a parte, né, psicológica também é importante. Então, assim, o vôlei, né, que a gente tem tradição, e o futebol, né, masculino. Eu acredito que são esses mesmo, viu, Bruno? Não estou me recordando aqui quais esportes que estão faltando ainda. Tem o hipismo ainda. Eu acredito que os mais tradicionais já aconteceram, né? A gente tem um histórico de maior número de medalhas, né? Numa apuração que eu fiz aqui no judô, na vela e no atletismo, né? São os esportes que mais rendem medalha. Nessas Olimpíadas, eu acho que eles estão, né? Não estão tão bem. O judô também, você falou do judô. O judô também, o Brasil, né, ele é tradição, né, no nosso país, o judô, né? Eu até acompanhei o Baby, né? O Baby é medalhista olímpico no judô. Eu esqueci o nome dele, só sei que o apelido dele é Baby. E o Baby, eu vi ele lutando, mas não, parece que ele não passou de fase, né? O judô, o Brasil geralmente vai bem, né? Mas esse ano não foi bem, não. O judô, infelizmente. A gente teve também o karatê, esse ano vai ter, né? Que é a novidade nas Olimpíadas, né? O karatê. Então assim, o judô que a gente tem, mas não teve muito sucesso, não. Inclusive, ressaltar aqui, né, a importância, o Valadares também tem bastante atletas de artes marciais, né? Sim, Taekwondo, sim. O boxe, o judô também, né? São atletas que estão aí no dia a dia, né? Praticando essas artes. Até mesmo, tem gente que faz assim, por esporte, vamos dizer assim, né? Para desestressar, para ter uma ocupação, mas tem gente que leva muito a sério isso aqui na nossa cidade também. Sim. Doutor Lucas, para a gente fechar aqui nossa live de hoje, na nossa Semana Olímpica, aqui no nosso canal Video News, eu sempre faço essa pergunta ao final da live, né? Caso eu não tenha mencionado algo que você acha importante chamar a atenção sobre as Olimpíadas, você que está maratonando praticamente todas as modalidades aí, né? Está de parabéns por lembrar de tantos nomes e dados, né? Que a gente, só recorrendo mesmo a alguns, a internet, vai conseguir ter você que está conseguindo fazer isso para a gente. Fala para mim algo que eu não tenha mencionado aqui, que você acha importante a gente ressaltar. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Brunão Vilete, que é lutador de jiu-jitsu. Você está falando que o nosso lutador de judô é o Rafael Silva. Um abraço também para o meu amigo Rogério, o Kidim, o Kidim, o jogo dele é o War. Ele joga o War. Ele é o nosso professor. O War não precisa fazer muito esforço físico, não. É só esforço mental, né Rogério? O quê? É um jogo de tabuleiro que ele está falando? Um jogo de tabuleiro. A gente tem um grupo de amigos que a gente joga. Mas no geral, Bruno, eu tenho realmente, igual eu te falei, eu tenho acompanhado o máximo possível, eu tenho dormido, né, até umas 2 horas da manhã. Então, assim, eu tenho acompanhado, né, praticamente quase todos os esportes. E a perspectiva agora do final das Olimpíadas, né, a gente vê se a gente consegue as medalhas do vôlei no futebol.
E também servir de lição, né? Essa Olimpíadas, né, pós-Covid, né, a gente não está tendo público presente, que eu acho que isso é ruim, né, para o próprio atleta, porque né, o público ali é uma forma de incentivar. Então também é uma Com Olimpíadas que a certeza. gente tem que ter essa, né, é uma Olimpíadas pós-Covid, então ela, né, é uma Olimpíada diferente de tudo que nós já passamos, né? E estou à disposição. E na próxima, se você quiser a gente fazer outra live aí para a gente falar mais um pouquinho de esportes, de Olimpíadas, eu estou à disposição e será um prazer para a gente participar. Beleza, se Deus quiser, estaremos aí nas próximas. A próxima acho que é em Paris, né? Vai Vamos ser ver na aqui. França, vai ser na França, vai ser em 2024 na França. Agora, só uma curiosidade, né? Tem uns esportes, tipo surf, né? Tem países que tem. Agora, o Japão, né? Tem o mar, o Brasil também, né? E tem outros que não vão ter. Como que faz nesse caso? Mas aí não classifica, né? Porque tem país Ah, sim. que quando ele não tem, né, atletas e etc., na verdade, porque você classificar para Olimpíadas é bem complicado. Então, o atleta, para estar lá na Olimpíadas, independente do esporte, ele já passa por uma série, né, de torneios, de campeonatos no próprio país, etc. Então, dependendo, né, eu li alguma coisa hoje, tem um esporte que a gente não tem do Brasil, eu não estou me recordando no momento qual que a Tem gente uns não teve esportes aqui participação de com brasileiro. uns nomes super diferentes. O wrestling. E tem também um outro aqui que eu perdi aqui, mas são categorias que eu até desconheço. Tem. Tem os esportes tradicionais, né, e tem esses, né, tem tiro ao alvo. Se você for ver, são poliesportes, né, são muitos esportes que a gente tem nas Olimpíadas. Tem salto em O, distância, o, tem o muita coisa. O rugby também, né? rugby, Que é isso. um esporte muito praticado lá na Nova Zelândia, né? Salvo É, engano. no Brasil mesmo a gente não tem tradição, né, no rugby. Então, É, então eu acredito que nem participar a gente deve estar participando lá nas Olimpíadas, né? verdade. É, Esgrima também, né? Que é muito comum na Europa. esgrima a gente tem brasileiro, tem uma brasileira, eu acompanhei ela, mas ela não passou não na esgrima. Ah, esqueci o Doutor nome Lucas, dela. você, né? Como eu disse, é médico, é atleta também, né? Já esteve aí como candidato a vereador, né? Agora, você ficou como suplente, foi Fiquei isso? como suplente, isso. É. Você foi um atleta nessas eleições, né? Nessas últimas eleições, porque você foi de bairro a bairro, governador Valadares, né? Nossa Isso. intenção não é falar de política, mas você pôde conhecer as nossas dificuldades de perto, né? Só para fechar aqui, o que você acha assim que Valadares ainda deixa a desejar nesse sentido de mobilidade, né, que é importante? O que a gente pode melhorar nos próximos 4 ou 5 anos, assim, nesse sentido? Cidade a gente precisa, né? Quando a gente é candidato, eu já tinha sido candidato a vice-prefeito em 2012, né? E agora eu fui candidato a vereador pela primeira vez. Então a gente tem a oportunidade de andar a cidade inteira, né? A gente faz um atletismo, né? Porque eu, particularmente, acho que eu fui o candidato que mais rodei a cidade. Isso aí isso todo mundo me fala, não é eu que estou dizendo, né? Isso aí você mesmo acabou de falar. Ou encontro gente na rua que me fala isso, ô Lucas, você andou a cidade inteira, que legal e tal. Então você vê a realidade. Eu mesmo estou com a intenção de fazer um projeto relacionado à bola de futebol, de basquete, de vôlei, onde a gente vai estar incentivando as crianças, né, carentes. A gente vê que tem muita quadra, sabe, Bruno? Nos bairros a gente tem quadra, só que a gente não tem bola, não tem rede. Então eu estou com um projeto de poder ajudar, né, de doar bola de futebol, de basquete, de vôlei, rede de vôlei. Então, assim, a gente vê que a gente tem potencial, sabe? A cidade precisa ser bem cuidada, né? A parte de mobilidade urbana, né? A cidade hoje tem buraco para todo lado. A gente faz um Muito. apelo, né, ao Isso. prefeito, A Lisa está perguntando o pickleball. Ô, Lisa, eu falei do pickleball aqui já. A gente já falou bastante do pickleball. A Lisa, parabenizá-la, foi campeã agora do torneio, rainha da praia do pickleball. Parabéns, Lisa. Parabéns, Lisa, aí, parabéns mesmo. Minha parceira lá na Argentina, a gente foi parceiro lá na disputa. Então, assim, a gente tem tudo. Uma cidade, eu sou suspeito para falar, o amor que eu tenho por Valadares. Então, assim, meu amor muito diferente, muito político, que quer entrar para ganhar dinheiro, para outras causas, né? A minha causa não, tem hora que eu sou até bobo no meio da política, porque eu entro com amor
E a política, às vezes, não é feita muito com amor, sabe? É um querem derrubar o outro, né? Então, mas a gente tem um potencial grande, e da minha pessoa como político, como cidadão, né, que a gente a gente é amante da cidade, eu vou estar sempre à disposição, né, para incentivar a prática de esportes e você é um guerreiro na saúde e no esporte, com certeza. É isso aí. E só respondendo a Lisa aí, né, vai ter torneio em setembro, lá no México. Quem quiser ficar ligadinho nessa cobertura, né, claro que eu vou tentar cobrir um pouquinho aqui dessa cobertura, você manda tudo pra gente. Claro. Assim como nos tempos lá da TV, né, você sempre mandava pra gente poder falar. Então é dia 17, de 17 é do dia 16 ao dia 18 de setembro. Lá em Querétaro, lá no México. Querétaro. E a Associação Brasileira de Pickleball tem um Instagram também, né? Tem. É o Brasil Pickleball, Brasil Pickleball no Instagram. Mas a gente vai fazer uma parceria lá para ver se a gente consegue mandar imagens, até a gente fazer links ao vivo dos jogos, né, dos nossos atletas aqui de Valadares. E a gente vai estar representando o Brasil mais uma vez, né? Então isso é um orgulho muito grande a gente poder estar, né, representando o nosso país. E graças a Deus a gente vai ter sucesso lá no México. Beleza, doutor Lucas, te agradeço demais a sua participação aqui na nossa live, na Semana Olímpica do canal Video News, que está no Instagram, daqui a pouquinho no YouTube também, a gente vai postar lá. Quem quiser, né, ter um contato com você, te procurar nas redes sociais, pode ser via Instagram, como que faz? Pode, é Dr. Lucas Coelho, né, tanto no Instagram, no Face. Meu WhatsApp também, quem quiser entrar em contato comigo é 33999632045. A gente tem a página do Brasil Pickleball também, né? Quem quiser entrar no Instagram para poder conhecer. A gente tem o nosso clube de pickleball, né, aqui em Valadares, que é na rua Israel Pinheiro, número 610. Vou só fazer um merchanzinho aqui, entrou o Alisson, que é da nossa equipe de canoagem. Vai ter um torneio de canoagem aqui em Valadares, dia 18 de setembro. Aí depois a gente vai poder estar falando desse torneio. Eu talvez não vou participar, porque eu estou indo para o México dia 13, mas vai ter o torneio de canoagem aqui, né? A Copa Valadarense de Canoagem que a gente faz. E tem 2 anos que a gente não faz, e esse ano a gente vai fazer dia 12 de setembro. E bacana. Né, depois a gente pode estar divulgando também essa Copa de Canoagem. Com certeza. Um abraço aí para o Alisson, que acabou de entrar, e para todos os nossos atletas profissionais ou amadores de Governador Valadares. É isso aí. Um abraço para todos aí. Doutor Lucas, obrigado, boa noite para você e para vocês que nos acompanharam até agora, né? Muito obrigado, e vamos continuar ligadinho nas Olimpíadas, porque depois vem as Paralimpíadas também, e em setembro você já antecipou para a gente as novidades do pickleball, da canoagem. Então, muito obrigado por essa novidade aqui no canal. Isso aí. Eu que agradeço mais uma vez, Bruno. Obrigado pelo convite, tá? Sempre que você me convidar, estarei à disposição. E a gente vai divulgar, assim, esse torneio lá do México. A gente vai tentar, né, abrir esse link aqui para todo mundo acompanhar de perto os jogos, né? E com certeza a gente vai estar aqui divulgando aqui na sua página aqui do Instagram. Beleza, obrigado, boa noite. Então, beleza, abraço, gente. Tchau. Falou, tchau, pessoal. Até a próxima live. Valeu, gente. Abraço.